Pratinho de final de ano brasileiro incrível. Vamos fazer um leitãozinho no forno? Eu tenho algumas paixões. Uma delas é a antropologia, e quando se fala de antropologia, a gente tem sempre que citar um cara que chama Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss fala da passagem do homem como ser natural a um ser cultural, quando ele domina um fenômeno natural que é o fogo. Então ele começa a cozinhar e a possibilidade de falar, de sociabilizar e dominar o fogo, cozinhar, são talvez as primeiras matrizes da cultura humana. E neste processo de cozinhar, a primeira coisa que o homem fez foi pegar e colocar um pedaço de carne no fogo, porque fica mais palatável, porque fica mais digerível. Eu vou fazer um leitãozinho, então, antes de mais nada, eu quero pedir desculpa às pessoas que são mais sensíveis a imagens fortes, mas a cultura, para mim, não pode morrer. O hábito dos nossos caipiras, do povo do campo, do povo da cidade ou do povo da floresta, seja de onde ele for, de comer, tem que ser celebrado, e cozinhar um animal é parte disso. Então, aos mais sensíveis, me desculpe, mas eu vou cozinhar leitão. Eu acho que toda morte tem que fazer mal pra gente. É um ser vivo que se foi. A primeira luta de um ser vivo é continuar vivo. E quando ele morre para nos alimentar, é um nosso dever honrar essa morte. Vou usar um leitão, vou tentar aproveitar ao máximo, vou dar o meu melhor para honrar e dividir com vocês essa delícia que é uma tradição do nosso povo do campo, leitãozinho no forno. Eu tenho aqui meio leitão. É importante sempre ter um forno e amassadeira que sejam compatíveis ao tamanho do animal que você vai cozinhar e também com o espaço que você tem no forno. Eu vou começar marinando esse leitão e eu vou fazer a marinada mais simples do mundo. Eu vou fazer a marinada mais simples do mundo, uma marinada que eu uso muito para cozimentos longos. Vinho branco, alho e alecrim. Ok? Então, simples assim. Vinho branco, uma boa quantidade, não precisa ser toda uma garrafa, mas eu vou colocar uma quantidade até generosa de vinho branco. Vou colocar sal, mas eu não vou colocar muito sal. Por que eu não vou colocar muito sal? Porque este líquido vai cozinhar e ele vai reduzir, e eu vou tentar usar ele para finalizar. Se eu colocar muito sal agora, quando eu reduzir ele vai ficar salgado demais. Então eu vou evitar de colocar, eu vou colocar o mínimo de sal para dar tempero, mas para que o molho não fique demasiadamente salgado. Ok? Vinho branco e alecrim. Então eu vou pegar uns pedaços de alecrim, posso dar só uma machucada neles e colocar aqui. Dou essa amassadinha, já na hora o aroma sai. Vou colocar lá por baixo dele. Vou colocar bastante alecrim por cima, pelos lados. Vou deixar aqui. Vou pegar uns dentes de alho, uns 4 dentes de alho. 5 dentes de alho, vai. Com casca e tudo, ok? Eu posso picar o alho. A vantagem de picar o alho é que talvez você tenha que usar menos. Eu gosto muito dessa coisa um pouco mais bruta, um pouco mais rústica para essas coisas. Então eu amasso bem o alho, coloco lá dentro e vou deixar pelo menos 2 horas marinando. Tem gente que fala assim, vou ter que deixar um dia inteiro. Eu vou dar a volta no leitãozinho, tá? Vou dar umas voltinhas nele assim. Tem gente que fala, tem que deixar de um dia para o outro, tem que deixar 2 dias. Cada um tem uma maneira de ver. Eu sempre peço para que fique no mínimo 2 horas. Por que eu peço no mínimo 2 horas? Tem um cara que escreveu um livro que chama O Cientista na Cozinha, que se vocês puderem, olhem, dá uma lida nesse livro, que chama Hervé Tice. É talvez o maior cientista, o cara que tentou explicar
e explicou e nos ensinou muito sobre os fenômenos químicos e físicos que acontecem no processo de cozimento. E o Evertizes ensinou a gente o seguinte, que durante 1h30 a marinada tem capacidade de transferir sabor e que em 1h30 ela vai atingir no máximo 1 centímetro, 1,5 centímetros dentro da carne ou do que você estiver marinando, que há mais tempo que isso não tem necessidade. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas como eu nunca desacreditei da ciência, eu uso essa máxima, sempre deixo um pouquinho a mais. Também tem uma coisa, um leitão não tem tanta carne assim, ele não é tão gordo, tão grosso, é um leitão pequeno, então eu deixo 1h30, 2, ok? Obviamente esse leitão já estava marinado, então eu fiz mais ilustrativamente para fazer. Vou pegar uma assadeira que serve no meu forno, ok? Vou colocar o leitãozinho, então vou pegar o alecrim e vou colocar por baixo. Vou pegar meus dentinhos de alho e também espalhar eles pelo coisa. Vou pegar o leitão e já vou dar uma entortadinha nele para ele caber na minha assadeira. Ok? Um pouquinho mais de alho, um pouquinho mais de alecrim. Vou pegar minha marinada e vou colocar delicadamente dentro da assadeira que eu já vou cozinhar. Vou pegar um papel alumínio, vou cobrir esse leitão, vou mostrar o passo a passo para vocês e vou assar ele por umas 2 horas. Em 2 horas o que vai acontecer? No forno baixo, tá? Eu posso ser um forno a 160 graus. Se fosse um leitão maior, eu cozinharia mais tempo, ok? Para esse tamanho de leitão, 2 horas, 1h30, 2 horas vai ser o suficiente para a carne ficar macia, mas ainda não vai estar soltando do osso, ok? Vamos cobrir com papel alumínio. Eu vou pegar um papel alumínio aqui e vou mostrar uma dicasinha para vocês também. Acho que vou pedir para o Guerra me ajudar. Vamos tirar a boca do fogão só para ficar mais fácil. Vou pegar o papel alumínio. Passa um pouquinho mais para o lado. Não vou colocar em todo o coisa. Já deu um pouquinho mais para puxa mais um pouquinho de nada. Isso. Corta o papel alumínio. Só empurra para lá. Isso. E aí eu vou embrulhar ele aqui assim. Não precisa estar super fechado, ok? É o suficiente para os vapores ficarem aqui dentro, mas não precisa ser uma panela de pressão. Não tem que estar 100% vedado. Vou fazer um truquezinho aqui. Eu vou ter que colocar outro papel alumínio e eu quero que ele vede bem. Então vou passar um tipo de cola aqui no papel alumínio. E esse tipo de cola pode ser água ou pode ser a própria marinada que eu vou com a mão, ó. E passo. Eu molho o papel alumínio, ok? E esse papel alumínio molhado, por incrível que pareça, cola no outro e cola super bem. Vou pegar mais um pedaço de... E vou fazer uma coisa aqui, desculpa, a Guerra pode ir para trás um pouquinho. Deixa eu cortar aqui, nós fizemos uma invertida aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte, eu vou deixar sempre o lado mais brilhante do papel alumínio para dentro. Ele reflete melhor o calor. Então, aí eu colo, ó, papel alumínio cola um no outro, eu pego, termino de fechar com carinho, com cuidado e forno por 1h30, 2 horas, ok? Bom pro forno. Vamos checar o ponto do nosso leitão do forno. Pegar um pano, agora com muito cuidado. Tá quente, tem líquido, então nessas horas a gente tem que tomar o dobro de cuidado, porque se esse líquido cair na perna ou machucar, encostar em alguém, vai queimar. Então todo cuidado nessa hora é pouco. Eu vou até tirar com as 2 assadeiras juntas pra gente ficar mais... Ufa, quente para caramba. E agora eu vou tirar o papel alumínio. Dá uma olhada como é que ficou.
incrível, delicioso. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo eu vou recolher o máximo que eu conseguir desse molhinho que ficou do fundo da minha marinada. Só para me ajudar aqui a tirar papel alumínio, eu vou usar uma pinça para mais um pedacinho aqui que eu vou levantar também com uma pinça. O cheiro tá incrível. Esse aqui vai pro lixo, junto com esse pedacinho aqui. O leitãozinho encolheu, tomou o formatinho dele. Eu vou deixar ele uns minutinhos, uma meia hora no tempo, para ele secar um pouco a pele e aí eu voltar para o forno para dourar e finalizar o cozimento. Se você olhar, ainda a carne não está bem macia, ela já está macia, mas ainda não está desfazendo. Eu vou querer ele desfazendo. Então ainda temos mais um passo de cozimento aqui, ok? Eu vou botar aqui atrás de mim, deixar ele descansando para a gente finalizar daqui a pouco. E com todo cuidado, eu vou pegar uma concha, vou pedir a ajuda do Guerra e vou salvar o molhinho, salvar a redução. Aqui no cantinho, isso. Eu vou deixar um pouquinho aqui, ó, quase sem nada no fundo, ok? E vou deixar ele secar um pouquinho. Mas eu vou deixar na mesma assadeira. Vou sempre usar mais uma assadeira de suporte para ficar um pouco mais seguro. Este caldinho aqui, eu vou deixar ele aqui do lado, porque quando eu for assar o porquinho, os sucos da carne vão cair, vão dourar a assadeira e eu vou deglaciar a assadeira com este caldo aqui, ok? Enquanto ele vai secando e vou colocar no forno, eu vou fazer uma farofinha para servir. Eu acho que com leitãozinho não pode faltar uma mandioca cozida ou uma mandioca frita, um arroz branco que é a cara da gente. Você pode usar um pouco sua criatividade, fazer outras coisas em volta, mas eu não consigo deixar de pensar num leitãozinho sem uma farofinha do lado. Vou fazer uma farofa super simples, mas que eu gosto muito. Vou pegar uma frigideira grande, tipo essa daqui, mais funda. Vou deixar ela aqui do lado. E eu vou fazer uma farofa. Espera um pouquinho. Vamos pensar o seguinte, o que é uma farofa? Pra gente que é brasileiro é muito fácil, mas tem estrangeiros que assistem ao nosso canal e que curtem e às vezes perguntam, ou lá no restaurante perguntam, ou estrangeiros que estão morando no Brasil, recém-chegados no Brasil e não conseguem entender a diferença de farinha e farofa. Farinha de mandioca é isso aqui, é a base, e a farofa é qualquer receita que você põe um pouquinho de gordura, normalmente uma manteiga, coloca a farinha, vai tostando e somando os ingredientes que você quiser. Sinta-se livre, assim, a farinha, as farofas são uma marca registrada brasileira, um acompanhamento brasileiro que precisa e merece ser enaltecido, não só pela sua versatilidade, mas pela facilidade, pela força alimentar que ela tem e, obviamente, a parte cultural. Sou um fanático de farofas e eu vou fazer uma farofinha com castanhas brasileiras. Então eu vou pegar umas castanhas de caju cruas, né? E vou dar uma quebradinha nelas assim, ó. Eu posso quebrar elas assim com a faca, eu posso dar só uma, que nem eu sempre faço com alho aqui no programa, você sempre vem fazendo isso. O que eu quero é que essa castanha de caju, ela praticamente quase que nem apareça. Ela seja uma forma de compor sabor. Eu não vou deixar pedaços dela inteira, eu não quero que as pessoas reconheçam
a castanha aqui no meio. Mais uma que estava aqui, vou dar uma quebradinha mais nela. Vou pegar um dente de alho. Pegar um dente de alho grande, ok? Vou descascar ele rapidinho. Vou tirar a casca do jeito que eu sempre tiro. Dou uma amassadinha. Esse pedacinho aqui do umbiguinho dele. O resto da casca. Como eu sempre falo, trabalha com alho com a mão úmida. Terminou de usar, não esfrega, vai primeiro para a água. Isso vai adiantar um bocado para não ficar com gosto de cheiro de alho na mão, né? Ainda com a mão molhada, eu vou picar esse alho. E também não vou picar super fininho, vou deixar ele mais rústico aqui, ok? Alho no jeito, mão molhada ainda. Vou ligar o fogo. Vou pegar uma colherada de manteiga. Vou colocar na minha frigideira. Vamos derreter essa manteiga. Enquanto isso, já dou uma lavadinha, mais uma lavadinha na mão para tirar o cheiro do alho que eu piquei. E a primeira coisa que eu vou colocar aqui são as castanhas de caju e o alho. E vou deixar, como elas estão cruas, eu vou deixar os dois assarem, refogarem juntos. Por quê? Porque a castanha de caju tem uma gordura também e vai, além de cozinhar, perfumar também a manteiga. O alho, obviamente, vai dar aquele toquezinho especial. Então já vou colocar o alho. Enquanto a manteiga derrete, eu já vou saborizando a manteiga com alho. Assim que ela esquentar, eu vou jogar a castanha. Quando a castanha começar a pegar cor, eu vou somar os outros ingredientes que eu vou falar devagarzinho para vocês. A manteiga derreteu. Já está borbulhando. O alho já soltou o cheiro dele. Eu já posso pegar minha castanha de caju, que eu dei uma picada nela, colocar dentro e esperar uns minutinhos. Por quê? Porque eu vou dourar a castanha junto com a manteiga e o sabor da castanha de caju vai passar para a manteiga, ok? Farofa para mim tem que ser de farinha de mandioca. Pode ser de farinha de trigo. Pode ser só de castanha também, eu gosto. Tem uma preparação europeia que eu gosto muito, mas que eu não gosto que chame de farofa. Que é fazer a mesma coisa com pão, migalha de pão. Então, para mim, aquilo não é uma farofa. É o primo pobre das nossas farofas, porque a mandioca, para mim, é motivo de orgulho. E eu acabei de fazer um livro sobre a mandioca. Somos hoje um dos 3 finalistas ao Prêmio Jabuti. Eu nunca imaginei que, como cozinheiro, eu pudesse ser um finalista do Prêmio Jabuti com um sujeito que eu esperava muito menos ainda que a mandioca. Se você puder, dar uma olhada, conhece esse livro. Esse livro não fala de receitas, tem receitas, mas conta da parte cultural da mandioca, um ingrediente que já estava aqui antes dos portugueses descobrirem o Brasil. Atravessa todos os períodos de colonização, modernização, industrialização do Brasil, o período atual, e é um ingrediente que está em todas as mesas do Brasil, de norte a sul. O Brasil não come arroz e feijão, o Brasil, uma parte do Brasil come arroz e feijão, mas o Brasil inteiro come mandioca, sua farinha, sua tapioca, suas preparações e, sobretudo, a nossa farofa. Carinho especial por isso aqui. Dá uma olhada aqui, já começou a tomar cor as minhas castanhas de caju.
vou mexendo, vou trabalhando, vou ter calma, não vou apressar o cozimento. Agora eu tenho umas castanhas do Pará, ou castanhas do Brasil. Elas eu vou deixar um pouco maiores, elas eu vou deixar elas mal quebradas. Eu vou quebrar só assim. Não vou colocar muitas, mas vou colocar. Elas são bem fortes, elas têm um sabor bem acentuado. Então não vou colocar muitas castanhas, vou botar 3, 4. E elas já foram assadas, né? As castanhas de caju. A castanha do Pará, a castanha do Brasil, crua, é magnífica, mas é muito difícil conseguir ela aqui em São Paulo. Lá nas regiões produtoras no Acre, no Pará, quase toda a Amazônia, você consegue comer ela crua e ela é incrível. Algumas poucas pessoas estão trazendo elas dentro da água, às vezes congelada ou a vácuo para São Paulo. É o jeito que a gente consegue, mas via de regra no mercado elas já foram assadas para não ficarem rançosas, enfim, serem comercializadas. E são comercializadas, come-se essa castanha aqui no mundo inteiro. Fiz o fundinho da minha farofa. Eu vou colocar um ingrediente que não é brasileiro, mas que confere aroma e sabor muito especial para essa receita, que é a alcaparra. E adoro, ela combina muito com... Nossa, o cheiro é... sacanagem. Olha que bonito que ficou. E agora é simples, né? Somar farinha. Eu não preciso botar toda essa farinha, lógico, e nem colocar toda a farinha de uma vez. Eu vou aqui, vou mexendo, e depende de o quanto você quer. Por exemplo, para algumas receitas eu prefiro de uma farofa mais pedaçuda. Para algumas receitas eu prefiro uma farofa mais solta, uma farofa mais com menos ingredientes. Essa aqui eu vou deixar média. Assim, tá bom? E vou contar uma história para vocês. A farinha agora, o que vai acontecer? Ela vai tostar, ela vai pegar um pouco dessas gorduras que nós colocamos aqui das castanhas, o aroma da alcaparra, e vai se transformar em farofa. Neste momento aqui ela já é uma farofa? Sim, mas ela não está tão crocante, ela não está tão temperada, ela ainda está com uma farinha que não é exatamente crua, mas ela ainda não foi tostada, então ela vai ter um sabor mais acentuado a cru. E eu gosto, por exemplo, dessas farofas ou farinhas cruas, por exemplo, para comer com um espetinho, com um churrasquinho. Eu gosto do contraste da farinha crua, entre aspas, com a carne grelhada. Mas uma farofa tem que ser crocante. Eu gosto muito de farofas crocantes, de farofas douradas. Então eu vou devagarzinho aqui, ó, salteando e deixando o fogo fazer o trabalho dele. Você vai ver que devagarzinho eu vou comparar depois a cor de uma com a outra. Você vai ver que a farofa toma a cor e ela vai tomando cor nesse passo a passo que eu vou fazendo aqui, tá? Eu acho que o nosso porquinho, o nosso leitãozinho, já ficou uns minutinhos já ressecou, já secou, não ressecou, ele secou. Então eu pego aqui, eu posso pegar um pincel e passar um pouquinho de manteiga, mas posso pegar com uma colher mesmo assim, ó, e dar aquela tostadinha. Essa gordura aqui vai ajudar a dar uma dourada. Eu vou subir a temperatura do meu forno para 220 graus, ok? Guerra, você consegue fazer isso para mim? Eu sei. Vou pedir para o Guerra já subir a temperatura do meu forno para 220 graus. E essa manteiguinha, essa gordurinha aqui vai ajudar o quê? A dourar o meu porco. Neste momento ele já está macio. Se eu puxar ele, ele já quebra. Mas eu não quero ainda, eu quero ele ainda... Eu quero mais. Então eu vou... Pronto, bem bonitão. E vou colocar uma grade no meu forno. Vamos mexer aqui, ó. Dá uma olhada agora, ó. Ela já começou a ficar mais dourada. Eu vou deixar sempre eu do lado aqui para comparar. Vou pegar a grade do meu forno. Se eu tiver um forno, principalmente com
aquela que a gente chama de gratinador, de salamandra, que é aquela fonte de calor por cima, melhor ainda. O meu tem, se você não tiver, não tem importância, demora um pouquinho mais, mas faz. Eu vou pegar a grelha do meu forno e vou colocar ela a meia altura, não lá em cima, mas colocar uma meia altura, um pouquinho mais baixo. Perfeito. E vou com o meu porquinho direto pro forno. Agora vamos ter mais ou menos uns 40 minutos de cozimento. Então, enquanto eu vou dourando a minha farofa aqui, a gente vai conversando, mas isso aqui vai demorar poucos minutos. E depois eu paro e a gente espera Olha como vai ganhando cor. Paciência, deixa o fogo fazer o trabalho dele. Lá, mais ou menos uns 30, 40 minutos. Aqui, todo o tempo mexendo. Se você não sabe saltear, que nem eu fiz, vai mexendo com uma colher. O importante é que ele não queime demais no fundo. E vai ter uma hora que a panela vai pegar temperatura, vai ficar mais quente e eu vou ter que mexer mais rápido. Então aí eu vou salteando cada vez mais rápido para ter uma cor mais uniforme. Tudo quase pronto. Vou limpar minha superfície de trabalho, vou continuar mexendo minha farofa para ela ficar dourada, bonita, gostosa. Meu plano de trabalho limpinho e eu volto daqui a pouco. Já está mais ou menos com uns 15 minutos de forno. Eu queria mostrar para vocês a diferença de cor da farofa e da farinha, para deixar claro que a farofa tem que ser tostadinha, tem que ser crocante. E que eu não coloquei sal. Por que eu não coloquei sal? Porque as alcaparras já são salgadas. Elas passam um pouco de sal. Então nessa hora eu vou checar o ponto de sal que eu acabei de fazer. Vou colocar um pouco de sal. Vou mexer, vou experimentar de novo. Eu não quero a farofa muito salgada, mas de forma alguma insípida, insonsa. Tá ótimo. Separei aqui umas batatas que já foram pré-cozidas. Água, assim, bem simplesinho. E uns champignons de Paris. Eu vou pegar essas batatas aqui, ó. E vou partir elas assim meio de comprido, de maneira bem rústica. Vou pegar um pouco de manteiga e vou, não precisa passar em todas, mas vou dar uma sujada de manteiga em cada pedaço de batata, assim com as costas da colher. Ok? Vou fazer aqui que dá pra ver melhor. Ó. Só passo as costas da colher lá na manteiga, sujo a colher aqui, ó, não precisa ser muito, tá bom já. Vou tirar meu leitão. Eu normalmente faria isso daqui lá dentro do forno, mas para ficar um pouco mais visual, eu vou tirar do forno. Quero chamar a atenção para duas coisas. Olha como a assadeira já está meio queimadinha. O que eu vou fazer? Vou pegar um pouco do meu caldinho aqui, ó, e já vou começar deglaciando. Já vou tirando, vou meio lavando a assadeira com o meu caldinho aqui. E não tem problema, você fala assim, Alex, mas você vai voltar para o forno. Isso, eu vou voltar para o forno, mas eu não quero que esses pedaços que já estão dourados, dourem demais. Então não é que você vai lavar, mas você vai desgrudar um pouquinho desses douradinhos aqui da assadeira para um melhor resultado. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou pegar e vou dar uma pincelada da minha marinada, aqui em cima, vou tirar o excesso daqui de cima, que eu não quero eu quero que ele doure bem também. Você já está vendo que um pouquinho já está ficando dourado. E eu vou colocar as batatas
Vou pegar uns champignons de Paris ou qualquer outro legume. Tô botando o que eu tinha em casa. Então lembra disso. Legal é que ela não seja só um porquinho, um leitãozinho com farofa, ela seja um prato mais completo. E a graça dos legumes é que eles vão cozinhar e vão passar ainda mais sabor pro meu molho e pro meu prato. Mais uma melecada de manteiga. E eu volto pro forno quente lá que este passo aqui, eu volto a falar, eu estou fazendo aqui na frente de vocês para todo mundo poder ver e apreciar. O ideal era que eu não fizesse isso aqui, que fizesse dentro do forno, mas vocês não iam poder ver, ia ficar com dúvida, então a gente faz assim, agora volta correndo para o forno. Forno de casa sempre é uma incógnita, eles nunca são iguaizinhos, o meu, o seu, o do vizinho, cada um vai trabalhar de um jeito, não tem forno melhor, todos assam e o que a gente precisa ter é a atenção. Então, do primeiro para o segundo cozimento que eu fiz, eu girei a assadeira. Por quê? Porque às vezes a parte da frente do forno é mais fria do que o fundo. Vai olhando, às vezes tem lado do forno mais quente, vai sacando durante o cozimento, olhando, namorando o seu leitãozinho para ficar com um dourado uniforme. Obviamente as partes mais altas também vão dourar primeiro do que as partes mais baixas. Acho que o porquinho está pronto, vou abrir, vou checar e vamos finalizar ele. Uhul! Coisa linda! Dá uma olhada aqui, ó. Uou! Podia até assar mais um pouquinho, mas tá bom do jeito que tá. Eu vou ajeitar aqui. Vou pegar a travessa aqui, eu vou servir ele. Um pegador e uma colher, uma espátula pra gente já. Oh, coisa linda! Cuidado porque às vezes ele tá tão macio que pode quebrar, então eu vou bem com cuidado aqui. Agora sim, vou colocar ele aqui, dá uma olhada nesse coisa linda. Vamos terminar a deglaçagem. Vou pegar o meu pincelzinho que tá aqui do lado e vamos lavar bem a assadeira. Esse processo aqui é super legal, é um passo muito clássico da cozinha. E para esses vegetais que ficaram juntos aqui, ó, eles vão já ganhando sabor junto com a... Vou tirar bem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo. Vou pegar uma colher aqui. Um pouquinho mais de manteiga cai sempre bem. Se você quiser pode juntar mais manteiga sim. Deixa eu só abrir esse aqui. Vou levantar a assadeira aqui para... E vou regar meus legumes com esse caldinho. Os cogumelos, opa, os cogumelos também. E agora vamos para a assadeira. Vou pegar primeiro a minha farofa e colocar ela na parte oposta. Fazer assim para vocês verem melhor. Vou colocar ela bem aqui no canto. Tá gostoso. Tem umas coisas que a gente fala que tá com cara boa. E tem outras que a gente nem dá cara pra falar porque sabe que tá incrível. Essa aqui é uma delas. Incrível, incrível, incrível. Botando os porquinhos aqui. As batatas junto com o porquinho.
Oh, coisa linda. Vou pegar os cogumelos, dar mais um banho neles aqui no meu caldinho, para pegar bem sabor. Coloco eles assim, ó, aleatoriamente. Oh, coisa chique. Para finalizar, eu vou pegar um pano, pegar minha assadeira e regar meu porquinho com essa maravilha de caldinho. Meu Deus do céu. Colocar aqui no... E vamos finalizar. Eu vou pegar umas castanhinhas e vou colocar assim, de qualquer jeito. Castanha do Brasil, castanha de caju. Um pouquinho de alecrim. Opa! Vou jogar aqui em cima do meu porquinho mesmo. Sensacional que o alecrim, você... Só com o calor ele já... Vou pegar um pouquinho de salsinha aqui da minha horta. Minha faca de corte. Vou dar uma picadinha nela. E ó, em cima das batatas, em cima dos cogumelos. Coisa chique demais. Coisa linda. Dá uma olhada, ó. Leitãozinho ao forno. Bonito, gostoso, fácil. Demora um pouquinho, mas vale a pena. Final de ano, prato sensacional para celebrar um momento especial junto com a nossa família, mas sempre homenageando e rendendo o nosso máximo respeito às cozinhas patrimoniais brasileiras. Nesse caso aqui, um clássico da cozinha caipira, um leitãozinho no forno. Não é aquele pururuca mineiro que a gente adora, mas é bem gostoso. E ó, crocante, delicioso. Bom final de ano para todo mundo. Que esse ano de oposições, de intolerâncias de um lado, de outro, façam parte do nosso passado e que 2023 seja um ano de alegria, de comunhão, de carinho e de, sobretudo, perdão. Não de pedir perdão, mas de perdoar. Eu não sei se perdão desfaz besteiras que todos nós fizemos na vida, mas tenho certeza que perdoar as pessoas que de alguma forma nos machucaram neste ou em outros anos vai fazer bem para você. Bom final de ano para todo mundo, um 2023 sensacional para todos nós. Obrigado, continua com a gente. Se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal, ativa a notificação. Não deixa de fazer em casa. Cozinha na sua casa que nem eu cozinho na minha. 2023 vai ter muito mais.